Fala galera, Romário trazendo aqui mais um vídeo pro canal. Então galerinha, já chega deixando o like, se inscrevendo, beleza? Galera, no vídeo de hoje vou logo explicar logo de entrada aqui no início do vídeo, beleza? Vai ser um videozinho mais detalhado explicando aqui sobre fontes chaveadas, algumas questões que é de interesse a nós que mexe com som automotivo, seja som de grande porte ou de pequeno porte, igual os nossos, as miniaturas, beleza? Qual é o assunto que eu quero abordar aqui nesse vídeo, para que você tenha conhecimento disso, que você entenda, e caso você tenha as ferramentas, tenha um pouco de conhecimento de eletrônica, seja capaz de botar em prática, beleza? Vou mostrar como é que se faz a modificação de uma fontezinha dessa daqui, por exemplo, que a maioria de hoje em dia, galera, é tudo fonte chaveada, né? Então o benefício da fonte chaveada, galera, é que dá para se fazer algumas alteraçãozinhas, certo? Claro que não dá para pegar uma fontezinha chaveada assim e querer que ela entregue uma potência de uma fonte chaveada dessa. Não é esse o assunto do vídeo. É mais para subir de 12 volts para 13 volts, 13.2, 13.8, entendeu? E os benefícios, os riscos, mostrar tudo nesse vídeo aqui. Explicar a prática da teoria também, beleza, galera? Então eu tenho aqui na pequena bancadazinha que eu faço alguns concertos. Lembrando também que eu não sou técnico, não tenho um curso em eletrônica. É tudo da curiosidade e da precisão, certo? Então, no decorrer desse vídeo, vou explicar algumas medidas de segurança que você tem que tomar para se mexer em eletrônica. Não é só chegar e querer mexer com a cara limpa, achando que vai ter um resultado que pode ter outro muito perigoso, beleza? Então preste atenção no vídeo se você tem interesse nesse assunto. Algumas coisas vai me fugir a critério, por conta que eu falei que não tenho curso em eletrônica específico, mas vou passar um conhecimento que pode ajudar, beleza? Então bora lá. Aqui, que nem eu falei na bancada, eu tenho essas fontes chaveadas aqui. Aqui é uma fonte chaveada de provavelmente TV, ela dá 50 e 32 volts. Essa aqui está em conserto, né? Essas duas aqui são fonte chaveada de receptor de televisão. Essa daqui eu já fiz a alteração nela, certo? Essa aqui vou fazer a alteração, tá faltando só as peças para mim fazer a alteração. Essa aqui não mexi ainda, mas pretendo mexer. E essa aqui eu consertei aqui, certo? Então qual é o propósito aqui? A gente sabe que o som automotivo a 12 volts não entrega toda a potência real daquele equipamento. Então 13.2, 14.2 é melhor ainda. E se a gente pegar um rádio desse, por exemplo, e for usar numa fonte dessa, vai tocar, só que quando você aumenta, acaba distorcendo ou então desligando a fonte, né? Claro que uma fonte dessa, a amperagem também é baixa. Aqui é um vídeo mais para mostrar como se mexe na voltagem, não na amperagem. Para entregar uma amperagem boa, galera, necessita de componentes robustos, componentes de grande porte, certo? Não tem como uma fontezinha dessa, por exemplo, entregar a mesma amperagem de uma fonte dessa. É impossível, certo? Vocês podem observar os equipamentos, os componentes aqui é muito inferior, né? Certo? Pode entregar a mesma voltagem, mas a amperagem não vai entregar. Beleza? Então, nesse tempo que eu tenho na área de conhecimento de eletrônica e gosto do som automotivo, sempre tive a curiosidade de como fazer essas alterações. De uma semana para cá, eu vim estudando bastante e estou botando em prática e está dando resultado. Então, de certa forma, eu quero passar esse conhecimento para vocês, beleza? Então, como deve-se fazer essas alterações, que componente mexer, aonde não pode mexer, certo? Em fontes chaveadas, beleza?
Para você fazer a alteração dessas fontezinhas aqui, ó, né? Até essa daqui tem o mesmo componente, eu vou mostrar, beleza? Você tem que mexer no regulador de tensão, certo? De voltagem. Vou falar de uma forma que vocês entendam. Não vou usar a forma que se fala muito na questão da eletrônica. Tem coisas que você fica boiando até com o nome. Então, como é que você altera de 12 volts para 13 volts? Ou no caso dessas aqui que dão 22 volts, então estou querendo baixar elas, beleza? Você mexe no regulador de tensão, certo? O regulador de tensão é essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó, né? A maioria dessas fontezinhas simples aqui vai ter. Dependendo de algumas fontes chaveadas, tem um componente diferente, certo? Você vai ter que pesquisar, né? Mas nesse vídeo eu vou passar algumas coisinhas que podem ajudar. Numas fontes mais elaboradas, como essa, por exemplo, essa aqui usa o mesmo componente de regulação, tá aqui, ó. Ajuste o zoom aqui, ó. Tá aqui, certo? Mas tem fontes mais elaboradas que usa outro tipo de componente para fazer essa regulagem. Então, de fonte para fonte, você vai ter que pesquisar. Mas eu vou dar umas orientações que a maioria das fontes chaveadas usa o sentido aqui, certo? Vocês podem prestar atenção que aqui está a parte de saída dessa fonte, desse exemplo. E aqui está o reguladorzinho de tensão, certo? Ele sempre, galera, vai estar próximo ao transformador e do lado desse carinha aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu vou mostrar um aqui que eu tenho tirado. Ó. Ele é um floco acoplador, uma coisa assim. Vou explicar a função bem, que um faz junto no componente. Aqui vocês podem ver que está na mesma configuração. Então, galera, ó, sempre vai estar próximo ao transformador e os dois sempre vão estar próximos, certo? Essa pequena peça, ela sempre está ligada na maior parte de voltagem, onde trabalha 220 ou 110. E essa aqui sempre vai estar na parte de saída, comandando para esse comandar a parte do chaveamento lá atrás na fonte, beleza? Então eu vou mostrar aqui como é que se faz o passo a passo para estar fazendo essa alteração e como deve fazer de acordo com o seu critério que você quer obter na sua fonte e alguns cuidados que você tem, beleza? Então, galera, eu tô aqui num quadrinho para me dar uma explicaçãozinha básica, mais ou menos o que você tem que fazer e mais ou menos a forma que funciona o circuito para fazer a modificação, beleza? Aqui está um esquemazinho básico, né? Vamos supor que essa fontezinha aqui que eu quero modificar dá 12 volts aqui, certo? E eu quero subir ela para 13, 14 volts, beleza? Como eu falei, o TL431 é o que faz a regulação de voltagem aqui na saída da fonte, beleza? No pino 1, galera, sempre tem dois resistores para fazer o controle aqui da saída, certo? Então vou mostrar aqui um pouco do básico para você entender, né? Aqui está o TL431 que faz a regulação de voltagem. Aqui está o floco acoplador que aqui se comunica com o secundário da fonte com o primário para aumentar ou diminuir a tensão, a voltagem aqui no transformador chope para dar na saída aqui, certo? Então, para você fazer a modificação na fonte, para ela subir ou baixar, você tem que mexer aqui nesses dois resistores, certo? Eu botei aqui 10k ohms, só um exemplo, que é só um exemplo, certo? Então, se você quiser que ela suba, você vai ter que mexer neles. Se quiser que ela desça a voltagem, mesma forma, vai ter que mexer neles. E qual é aqui a noção aqui por trás dos resistores? Você tem que medir os dois resistores para ver de quantos eles são e fazer a alteração. Mas Romário, mas como é que eu faço a alteração? Para mais ou para menos, certo? Geralmente, galera, se faz para menos, se você quiser subir a voltagem, certo? Se você quiser diminuir, você faz para mais, certo? Então,
mudando os resistores, eu vou explicar aqui que eles sempre estão ligados no pino 1 aqui, ó, certo? Tá ligado aqui os dois em paralelo no pino 1, certo? Através dos outros pinos dele aqui, ele informa o floco acoplador, certo? E nem eu estou dizendo, algumas coisas aqui eu vou falar bem o básico para vocês entenderem. Então, o foco acoplador, ele se liga com o primário, informa o que está acontecendo aqui na saída, para ele aumentar a voltagem aqui do transformador ou diminuir. E aqui você tem o resultado final, certo? Então aqui, esse transistor TL faz a leitura aqui da saída e faz a regulagem, formando aqui e lá, entendeu? Então se você fizer a alteração aqui dos resistores, né, vai deixar aqui mudado lá, e aqui vem por sequência o transformador aumenta aqui, certo? É uma formazinha básica, uma explicaçãozinha básica para vocês entenderem como é a noção por detrás desse circuitozinho, nesses exemplos aqui que eu estou explicando para vocês, beleza? Então aqui também no lugar dos resistores, nessa fontezinha que tem ali na bancada, esses resistores são fixos, né? Então ela sempre vai estar aos 12 volts, né? Quando você liga qualquer carga aqui, que diminui a voltagem aqui, quando você liga um motor, um LED, alguma coisa, vai diminuir a tensão, esse cara vai perceber, esse informa para isso aqui, e esse manda aumentar o secundário para vir para cá. Aumenta o primário e vem para o secundário. O que é que eu posso fazer? Se eu quiser uma voltagem fixa aqui de 13.8, mexe aqui. Mas se eu quero uma fontezinha regulada, que vá tanto, vamos supor ali, a 10 volts e vá a 13.8. Então você pode colocar aqui um potenciômetro, né? Potenciômetro variado. Chavinha. Então você vai ligar um dos pinos aqui e o outro pino do meio aqui. Então aqui você vai conseguir mexer no potenciômetro, porque o potenciômetro também é um resistor variável, você consegue mexer nele, e aqui você consegue ter aumentar e diminuir a voltagem de acordo com o potenciômetro. Claro que tem que se medir, tem uns testes também. Então essa é mais ou menos uma noçãozinha do circuito aqui que eu estou passando para vocês, certo? Então se você não quiser que você esteja aumentando e vendo, as fontes chaveadas de 50, 30, 20 tem esse reguladorzinho na saída lá. Você tem um LED, tem um reguladorzinho que você aumenta e diminui, né? Se você não quer que é uma tensão fixa, então só muda os resistores aqui, ó. Certo? Então vamos passar ali para a bancada para mostrar algumas coisas. Então galera, que nem eu mostrei ali nos exemplos, vou mostrar aqui mais de perto para vocês. E vou fazer o teste nessa daqui que eu já modifiquei. Que inclusive galera, eu botei aqui um potenciômetrozinho, certo? Para mim fazer um pouco da alteração da voltagem e mostrar aqui no teste aqui as coisas aqui, certo? Para vocês. Mas antes de eu fazer o teste, mostrando aqui, ó. Aqui são 3 fontezinhas iguais, são de receptores de televisão. Essa fontezinha aqui, ela tem várias configurações de voltagem, certo? Então, vou mostrar aqui o que eu fiz, né? Para vocês aí. Preste atenção que aqui, ó, no próximo ao regulador de voltagem, certo? Aqui, ó, os dois resistores aqui, ó, em paralelo, esses dois aqui, azul. Eu estou falando a cor azul para vocês não confundirem com esses aqui, mas vocês têm que puxar aí, tem que prestar atenção aí. Essa aqui que eu modifiquei, eu tive que tirar um e modifiquei esse outro, certo? A resistência dele, por conta que com os dois ela não estava descendo um pouco da voltagem que eu queria. Essas outras aqui ainda vou modificar, mas ainda tá aqui os dois resistores, tá vendo? Do mesmo lado do transistor, perto do floco acoplador, certo? Esse cara aqui informa para esse, e esse informa a esse cara aqui, que esse cara aqui é o que faz o controle aqui do chaveamento, certo? Mas esse cara aqui, ele não sabe o que está saindo aqui, né? Então ele precisa desses outros assistentes aqui, certo, galera? Falando de uma forma bem leiga, bem simples para vocês entenderem, beleza? Agora eu vou fazer os testes aqui para vocês verem aqui na prática, beleza?
Lembrando, vou utilizar algumas ferramentas para segurança. Vou usar uma luva, porque eu vou estar mexendo aqui na placazinha e ela não está isolada, certo? Lembrando que aqui tem, nesse trecho aqui, ó, trabalha com mais de 250 volts, certo? Então tem que tomar cuidado, beleza? Vou estar usando aqui uma lâmpada em série para minha própria segurança e para a segurança do circuito. Lembrando que aqui esses circuitos tem fusível de proteção para proteger o circuito, certo? Então eu vou mostrar aqui na prática a voltagem subindo e descendo de acordo aqui com o potenciômetro que eu coloquei, com essa pequena alteraçãozinha. Mais para frente eu vou fazer uma alteração nessa. Eu não fiz ainda porque ela tá blindadazinha e eu não quero mexer nela por enquanto. Então, como eu expliquei no início, não tenho muita informação de eletrônica, não tenho um curso. Sim, inclusive, galera, eu botei um LEDzinho aqui nessa, viu? Que essas fontes não tem. Ela não precisa de LED porque ela funciona dentro do circuito e a própria tela do receptor acende, então já indica que está funcionando, beleza? Mas vou fazer aqui a ligaçãozinha e fazer o teste aí para vocês verem. Então, galera, já organizei aqui um pouco do teste, já estou com a luva, certo? Vou explicar aqui algumas coisas sobre o teste, não liguei a fonte ainda, certo? Aqui no voltímetro, no multímetro, que eu confundo com voltímetro. No multímetro, botei na escala de 200 volts, porque a escala de 20 aqui, essa fonte ela dá 34 aqui, certo, galera? Aqui na saída dessa fonte ela dá 34, então eu não posso usar a de 20 volts aqui, que o multímetro não vai mostrar. Tô com as pontas do multímetro aqui já aqui, negativo e no positivo. Estou usando uma garrinha de jacaré porque eu vou precisar da mão para mexer ali no potenciômetro, certo? Vou botar aqui na rede agora, numa lâmpada em série. Vai acender o LED, certo? E aqui vocês vão estar observando a tensão, a voltagem, de acordo com eu mexer no potenciômetro ali, certo? Não vai descer muito, galera, por conta que essa fontezinha, quando eu baixei ali, teve uma hora que eu baixei um pouco demais e a fonte se desligou, que ela precisa de uma alimentação para informar o secundário, primário e o secundário. Então se o secundário aqui cair muito, a fonte desliga, né? Então por isso que você, por exemplo, você não pode pegar uma fontezinha de 12 volts e querer que ela desça muito ou subir ela demais para 20 volts, entendeu? Se ela é 12, ela dá para subir até os 14, até os 15, entendeu? Então, o potenciômetro lá é quem vai dizer, mas o circuito tem que se autoalimentar, né? Se não tiver corrente, ele provavelmente desliga, dá um restart, reinicia, certo? Beleza? Então, vou mostrar aqui no teste para vocês agora. Então, galera, vou ligar aqui agora a fonte na rede, certo? Observa-se aqui, o LED já ligou, certo? A fonte está marcando 17.4, 17.5 e eu vou mexer aqui no regulador de tensão para ver até onde nós podemos modificar. Então, ó, subiu para 28. Lembrando, galera, que essa fonte aqui, esse potenciômetro, ele não é o correto para esse tipo de exemplo, certo? Uma coisinha dele sobe muito, mas você pode observar que através daqui eu consigo subir ou baixar, certo? Ó. Então, o mais baixo que eu consegui chegar nesse exemplo aqui foi 17 volts, certo? Quando eu baixo mais do que isso, a fonte acaba desligando, certo? Mas, como eu falei, eu vou estar procurando um potenciômetro adequado para fazer essas correções mais finas ainda. Deixa aqui novamente. Aqui, ó. Vendo? Beleza? Então
galera, vocês podem observar que o LED tá ligado. Aí, ó, o LEDinho verde, né? E estamos aqui com a voltagem. Uma coisa que eu deixei a fugir aí no início do vídeo, mas vou ver se dá pra me colocar na edição. E dependendo da fonte, você tem que trocar esses capacitores aqui de saída. Por exemplo, se for uma fonte 12 volts, você quer subir ela para 14, 15, você tem que observar os capacitores. Se for uns capacitores, se você tem uma fonte 12, uns capacitores ele tiver 16, você tem que mudar para 25 volts, beleza? Para esses capacitores não estourar. Nesse caso aqui eu não precisei mudar, porque eu estou rebaixando, certo? Ela dá 25 volts e eu estou baixando essa tensão, baixando essa voltagem. Então os capacitores aqui são de 35, então não tenho necessidade de mexer, porque eu estou baixando. Mas se eu for subir a voltagem, eu teria que aumentar esses capacitores, certo? Galera, eu espero que de certa forma com esse videozinho aí eu tenha ajudado para vocês entender. Se vocês quiserem pôr em prática, lembrando que tem uns equipamentos básicos de segurança para manusear a placa, né? E ter para você propriamente proteger o circuito e se autoproteger, porque aqui, galera, isso aqui tem conserto e a vida não tem, né? Infelizmente. Então tem que ter cuidado ao manusear, certo? Eu vou desligar aqui o circuito agora. Vocês vão prestar atenção no LED aqui, e a voltagem vai cair quando eu desligar aqui da lâmpada em série, beleza? Desliguei da rede. Pronto. Tem que, quando você não tiver alguma carga aqui para consumir a corrente, a voltagem, tem que prestar atenção que esse capacitor aqui, os capacitores de filtragem do primário, eles sempre vão ficar carregados, certo? Então não é porque você desligou da rede que você pode colocar a mão aqui embaixo sem luva não, certo? Beleza? Então galera, durante a explicação aqui eu acabei deixando de fugir um assuntozinho que é importante aqui nessa questão de você aumentar a voltagem aqui de 12 volts para 13.8, 14. E aqui nos capacitores aqui na saída, quando a fonte vem de fábrica com 12 volts, geralmente usa capacitores de 16 volts, que é um exemplo do capacitor. Então se você pretende subir de 12 volts para 13.8, 14 volts, 15, até mais um pouquinho, dependendo da fonte, do circuito, você tem que trocar o capacitor de 16 volts para um de 25 volts. Se você for usar até 14 volts, o de 25 volts, beleza? Se você for baixar a fonte de 12 volts para 10, 8 por ali, então não tem necessidade de se mudar. Mas como aqui no assunto desse vídeo é mais para aumentar a voltagem da fonte, para se usar nos projetos de miniaturas aí, né? E ocorre também, vamos supor, da gente pegar fontes chaveadas de 50, 30, que elas só dão 12.2, porque eu propriamente já peguei fontes chaveadas que só dava essa voltagem, e fazendo a mesma estudo aqui para fazer alteração do resistor para subir para 14.2, 13.8, tem que se fazer a mesma observação na questão dos capacitores, e funciona a mesma teoria na questão de trocar o resistor, certo? Beleza? Tanto nessas fontes pequenas que eu mostrei na bancada, como nas fontes chaveadas que eu mesmo já peguei, já vi fonte só dava 12.2, né? E inclusive eu não tinha o conhecimento nesse sentido aqui. Então, se na época que eu tivesse com essa fonte que só dava 12.2, né, era só ter feito a troca do resistor para ela subir um pouquinho, né? Essas alterações, galera, não vai prejudicar o circuito, pois esse tipo de fonte já é feita para trabalhar com um poucozinho dessas regulação, certo?
não pode se alterar demais. Uma fonte de 12, você querer que ela dê 30, 40 volts, né? E outra, não é porque está subindo a voltagem que a amperagem vai subir também, certo? Dependendo da construção da fonte. Essas fontezinhas que eu mostrei na bancada, as fontezinhas que aquelas ali dá no máximo 2 amperes, certo? Ela dá no máximo 2 amperes, ela não vai subir, entendeu? Quando você tem uma fonte de 50, essas fontes de 50 chaveadas, pode ser que no aumentar da voltagem, aumenta um pouquinho da amperagem, mas também não é muito, certo? E outra, quando colocar uma tensão, quando colocar uma resistência na saída, um módulo, um rádio, ela vai perder um pouquinho, tanto de voltagem como amperagem, por conta dessa resistência na saída da fonte, certo? Eu vou inclusive mostrar ali na prática para vocês, com a fontezinha que eu estava testando ali para vocês, beleza? Então galera, estamos aqui de volta na bancada, certo? Eu vou mostrar aqui galera, que mesmo com a voltagem alta, nesse exemplo aqui de fonte, certo? Mesmo, por exemplo, ela fosse uma fonte de 12, eu subi ela para 13, 14, não quer dizer que se eu subir de 12 para 14 eu vou ter uma melhora na amperagem? Não necessariamente, você está aumentando a voltagem. Então nesse exemplo aqui eu vou mostrar para vocês um pouco na prática aqui. Eu tenho um resistor aqui de alta resistência, né, que eu fiz aqui, que é para fazer o descarregamento de capacitores, que é nesses aqui na entrada da fonte, beleza? Então eu vou ligar aqui o circuito novamente e vou fechar um curto aqui com esse resistor para simular uma resistência, como se fosse uma lâmpada, fosse ligando num rádio, num módulo, por exemplo, entendeu? Nesse exemplo aqui, beleza? Vocês vão prestar, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é na queda de voltagem, certo? Ou seja, não é porque você pegou uma fonte de 12 volts, subiu para 14 volts, você vai ligar em um rádio pensando que a amperagem aumentou. Não, você está aumentando a voltagem. Vai ajudar na questão do rádio, numa plaquinha amplificada, porque você está aumentando a voltagem e com isso melhora o desempenho do rádio, aumenta o desempenho da plaquinha ou do módulo, né? Que a gente sabe que o som automotivo só entrega a potência real passando dos 12.2, 12.6 aí, beleza? Um exemplo, os TS400. Os TS400 só entrega o que promete a 14.2, né? Com 30 amperes, certo? Beleza? Então eu vou ligar aqui o circuito e colocar aqui para vocês verem a corrente aqui caindo, beleza? Vou ligar aqui o circuito novamente. Eu vou subir aqui para aumentar mais a voltagem para vocês verem na prática, beleza? Subir aqui logo primeiro. Deixar ali em 25 volts, 25, 26, varia muito por conta que essa fontezinha ela não tem componentes robustos, não tem componentes fortes, beleza? Então vou ligar aqui. Pode ser um motorzinho, pode ser uma lâmpada de moto, por exemplo, e já faz essa função, beleza? Eu vou tristar aqui no positivo e negativo e observa a voltagem aqui caindo absurdamente por conta da resistência. Ó, vendo? Eu vou aproximar aqui mais a câmera mais do LED para vocês verem que até o próprio LED já perde a força, beleza? Então vou triscar aqui novamente, positivo e negativo, e vai baixar aqui a voltagem e até o próprio LED aqui vai dar uma apagadazinha. Vou triscar aqui, ó. Tá aqui do lado, é porque não dá, a bancada é pequena, celular, ó. Vendo? O LED diminui o brilho e a voltagem cai lá. É por isso, galera, que, por exemplo, as fontes chaveadas de 30, 20, quando você liga num som que começa a tocar, com o consumo está consumindo, a voltagem está saindo da fonte, ela acaba
quando a gente bota um voltímetro lá na fonte, você fica observando que ela fica subindo e descendo drasticamente durante os graves. Quando às vezes está em 13.2, quando dá um grave ela desce até 12.5, 12, dependendo da potência que você está tirando dos equipamentos, né? Ó. Então acontece isso. Vamos supor aqui, que aqui é minha fonte. Vamos supor aqui que a minha fonte está tocando aqui o meu módulo, né? E ali está a voltagem que está sendo alimentada, e esse resistor aqui que eu estou inserindo para fazer uma descargazinha aqui seria o gravo. Então quando o gravo não estiver tocando lá, vai descer. Aí fica acontecendo isso aqui, né? A fonte, o módulo tá consumindo tanto amperagem lá, que a fonte chega ao ponto quase de querer desligar, né? Ó. A fonte desce lá para baixo. Entendeu? Então é isso que acontece, né? Não é porque você subiu a voltagem que a amperagem sobe junto. Então sobe, mas não é tanto, certo? Então o que acontece é isso aí, tá vendo? Presta atenção, né? O gráfico tá batendo lá, e a fonte e o voltímetro, no caso do som, o voltímetro tá oscilando muito, mas a fonte tá sofrendo, né? Ó. Beleza? Então, galera, vocês viram aí um pouco na prática, um pouquinho de tudo, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido um pouco, tenham tirado algumas duvidazinhas, certo? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu posso estar trazendo em outros vídeos, beleza? O canal não é de eletrônica, então algumas coisas não vai pegar tanto aquilo ali, mas eu quero passar um pouco desse conhecimento na questão do som automotivo, né? Beleza? Então, próximo vídeo, galera, eu vou ver se eu encontro, né, as peçazinhas adequadas, que no caso seria um potenciômetro do realmente o que eu quero para me fazer alteração em algumas fontes que eu for pegando, né, para fazer conserto, beleza? Então espero que de alguma forma eu tenha somado algum conhecimento para vocês, lembrando que isso daqui envolve riscos, né? Tem cara que a gente vê muito no YouTube, galera, os caras pegando fonte de PC, e fazendo alteração. Tem cara que entende, né? Então tem que ser aos poucos, certo? Não é da noite pro dia que a gente chega e faz alterações. Tem que se estudar, tem que se proteger, né? Tem que se proteger, certo? Beleza? Tem que fazer em ambientes controlados. E outra, tem que ir evoluindo aos poucos. Não é chegar e querer pegar um circuito desse e querer fazer o que você quer com ele. Não é assim. Cada circuito tá feito para um propósito. Então não dá para você pegar por exemplo, esse circuito aqui e eu querer alimentar um TS400, certo? O circuito dele não suporta, não foi feito para isso, certo? Não quer dizer, galera, que você não possa fazer umas mínima alteraçãozinha, que nisso aqui é uma mínima alteração que o circuito suporta de boa, que até os próprios fabricantes faz isso, né? Então, porque um assunto básico que você pode usar essa mesma placa, esses mesmo circuito aqui para alimentar outros, né? Então, por exemplo, uma fábrica que faz um carregador, eles têm aquele tipo de carregador para várias funções, né? Seja para carregar um carregador lento ou um carregador rápido. O que vai mudar isso é alguns componentes aqui dentro do próprio circuito, beleza? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostou, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou sugestão sobre esse assunto aqui também, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu e fui!